Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações do Caribe, da América Latina, América Central, América do Sul, também América do Norte e demais países. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, ministros, e suas congregações, e também missionário Miguel Bermúdez Marim, e sobre cada um de nós, aqui em Porto Rico, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender a palavra de Deus, correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Hoje, domingo, 15 de janeiro de 2017, para o tema de escola bíblica, temos a semente real de Abraão, para o qual leremos em Gálatas capítulo 3, do versículo 7 ao 9, onde nos diz: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Em ti serão benditas todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E no mesmo capítulo 3, versículo 26 ao 29 diz: Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há varão nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, certamente sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra. Nos abra a sua palavra e o entendimento para compreender. Nesta ocasião de escola bíblica, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A semente real de Abraão é o nosso tema de escola bíblica de hoje, domingo, 15 de janeiro de 2017. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Temos a semente de Abraão, segundo a carne,
que é o povo hebreu, e não somente o povo hebreu, pois Abraão teve também um filho chamado Ismael, através de sua serva Agar. E também teve outros filhos mais adiante, através de Quetura. E os filhos de Abraão, que vieram a formar o povo terreno de Deus, do qual Moisés é o profeta para a dispensação da lei, o qual Deus usou para a liberação do povo hebreu da escravidão no Egito. Encontramos que Deus apareceu a Moisés na coluna de fogo em uma árvore. Ele falou para a liberação do povo hebreu da escravidão no Egito. Moisés, um descendente de Abraão. Depois também encontramos a Josué, descendente de Abraão, e da tribo de José, através da tribo de Efraim, que foi formada por um filho de José, Efraim, o mais novo dos dois filhos maiores, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo deles dois. Mas a Efraim foi dada a bênção da primogenitura, que tem herança terrena e celestial também, e que tem a bênção da primogenitura. E portanto, Efraim é o que encabeça as 10 tribos do norte, que atualmente são conhecidas como as tribos perdidas de Israel, mas que para este tempo final serão juntadas, e o cetro ou a vara de Efraim será juntada com a vara de Judá, o cetro de Judá, para a restauração do reino de Deus na terra, que é a restauração do reino de Davi, com o filho de Davi, sentando-se no trono de Davi, como rei do reino de Davi, que será restaurado. Esse reino é o reino terreno de Deus. Está também a semente real de Abraão, que vem a ser os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esses
são os reis, sacerdotes e juízes mencionados em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Também em Apocalipse capítulo Também em Apocalipse capítulo 5 estão mencionados estes reis e sacerdotes que também são juízes que julgarão ao mundo e até mesmo aos anjos de São Paulo. Em 1 de Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 em diante, quando pergunta: não sabeis vós que os santos hão de julgar ao mundo e até mesmo aos anjos? Em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 5 ao 6, nos fala de reis e sacerdotes. E também Apocalipse capítulo 5. E também Apocalipse 5, do versículo 9 ao 10, onde diz: que nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E no capítulo 20, do versículo 4 em diante, diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles os que receberam poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Aqui no livro do Apocalipse, encontramos uma ordem judicial e também uma ordem de governo e também uma ordem sacerdotal, porque Ele nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. E também na leitura de 1 de Coríntios capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz que os santos hão de julgar ao mundo e até mesmo aos anjos. Ou seja, que estas pessoas que estão mencionadas aqui têm uma posição muito importante no reino de Deus. E esses são os membros do corpo místico de Cristo, os quais são a semente real de Abraão. São os que pertencem à realeza do reino celestial, que virá para o estabelecimento, reino
de Dios en la tierra, do reino e do trono de Deus na terra, en el cumplimiento de la no promesa cumprimento da promessa de la restauración da del restauração do reino e trono de David, de Davi, que es la restauración que é a restauração del trono y reino do trono terrenal e reino terreno de Dios, de Deus, con capital com capital en la tierra de Israel, na en terra de Jerusalén, Israel, em Jerusalém, y como distrito federal e todo el como territorio Distrito Federal todo o território de Israel, de Israel, bajo el trono y gobierno de ese sob o reino. trono e governo desse reino. Todas las naciones Todas as nações estarán unidas estarão unidas y por consiguiente serán parte e, sendo assim, de ese reino, serão parte desse reino, serán recibidas en ese reino, serão recebidas nesse reino, porque será un reino porque será um reino mundial. mundial. Portanto, Portanto, es la simiente real de Abraham, é a semente real de Abraão, son los miembros de la realeza, são os membros da realeza, también son los miembros del poder também judicial, são os membros do poder judicial y también son los miembros e também são os membros del sacerdocio do sacerdócio que habrá en la tierra que haverá na terra en ese tiempo del reino nesse milenial tempo do reino milenial, del Mesías príncipe, do Messias príncipe, de Isaías capítulo de Isaías 9 capítulo 9, versos 6 al 7, do versículo 6 ao 7, donde muestra que un niño nacerá onde mostra que um menino nascerá y será Padre eterno, e será Pai eterno, príncipe da paz, y lo dilatado de su imperio e o incremento do seu império não terá fim, se extenderá estender-se-á a todas as nações. ese reino y por consiguiente Esse reino, e sendo assim, se extenderá a paz se estenderá a todas las naciones a todas as nações do planeta Terra, porque el príncipe de paz, porque o príncipe da paz, el o Mesías príncipe, Messias príncipe, el ungido, o ungido, el rey de Israel, o rei de Israel, traerá la paz trará a paz para Israel y para todas las naciones. e para todas as nações. Ese es el hijo de David. Esse é o filho de Davi, Ese es el hijo del hombre esse é o filho do homem, que se sentará en el trono de que se David. sentará no trono de Davi. Ese es el que está prometido Esse é o que está prometido en este tiempo, para vir neste tempo final. cuando viene Quando vem? en el día postrero. No último dia. ¿Cómo viene? Como vem? Ese es el misterio Esse é o mistério del séptimo sello, do sétimo selo, que será abierto que será aberto aos crentes em Cristo, a la simiente real de a Abraham, semente real de Abraão, para obtener la fe, para obter a fé, para ser transformados, elevados com Cristo, de las à bodas ceia das bodas del Cordero. do Cordeiro. Ellos son los que verán la venida Eles de são Dios os que verão a vinda do Filho do Homem y lo reconocerán e o reconhecerão y recibirán su e mensaje receberão a sua mensagem y recibirán por e consiguiente receberão consequentemente a fé, a revelação para serem transformados y llevados con el e levados com o Senhor a la cena de la boda del à ceia das bodas do Cordeiro, de nuestro à Padre casa do nosso Pai celestial. La simiente real de Abraham A semente real de Abraão
são reis, sacerdotes e juízes, segundo a ordem de Melquisedeque, do reino do poder judicial e do sacerdócio celestial, ao qual pertencem todos os crentes em Cristo nascidos de novo, que tem a promessa de reinar com o Messias príncipe no reino milenial, e será para a bênção de todos os crentes no Senhor e para o povo hebreu. A esse é ao qual estão esperando os judeus. E também os crentes no Senhor que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo estão esperando a vinda desse príncipe de paz neste tempo final. A semente real de Abraão tem sido acrescentado à família de Deus, a semente real de Abraão, de era em era, milhares de pessoas que estiveram nascendo de novo, estiveram nascendo no corpo místico de Cristo, e sendo assim, formam a semente real de Abraão, na era que lhes tocou viver, e agora nos tocou viver no tempo final, onde estão sendo chamados todos os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, para entrar ao corpo místico de Cristo, pela porta que é Cristo, e vir a formar parte da semente real de Abraão. Essa é a família de Deus, a família celestial de Deus, a qual será de bênção para o povo hebreu, para os judeus. Portanto, estejamos preparados, porque a promessa é que o Filho do Homem virá como relâmpago neste tempo final. A promessa é que o Filho do Homem virá com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, para chamar e juntar 144.000 eleitos de Deus que estão escritos no céu, no livro de Deus. O Filho do Homem está prometido para vir no tempo final, onde a humanidade estará vivendo, como no tempo de Noé, e como no tempo de Ló, ou seja, o tempo de Sodoma e Gomorra. Todas estas profecias vemos que estão se cumprindo neste tempo final, porque a humanidade está
los que vivieron como os que viveram no tempo de Noé, que vino el diluvio y se los onde llevó, o dilúvio veio e os levou a todos, exceto a Noé y su familia, e sua família, y los animales e os animais y e reptiles répteis y aves que entraron, e aves que entraram na arca y se salvaron. e se salvaram. Y se está viviendo, E está se vivendo como no tempo de Ló, o sea, como el tiempo de ou Sodoma y seja, Gomorra. como no tempo de Sodoma e Gomorra. Así está esa señal Assim marcando está este sinal esta generación. marcando esta geração. Y es cuando la humanidad E é quando a humanidade estuviera como la del tiempo estivesse como a do tempo de Noé, que fue destruida por el que diluvio, foi destruída pelo dilúvio, y estuviera como la del e tiempo estivesse de como a do tempo de Ló, como los de Sodoma y Gomorra, como os de Sodoma e Gomorra, que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem vendrá virá con sus ángeles, com seus anjos, que son los ministerios de Moisés, que são os ministérios de Moisés e Elias, para chamar e juntar a los escogidos, aos escolhidos, escritos no céu, no livro de Deus, que são 144 que são 144 mil judeus ou hebreus, 12 mil de cada tribo, de cada tribo, y 12 por 12, e 12 vezes 12 são 144 mil judeus ou hebreus de las 12 tribus, das 12 tribos de Israel. Estamos en el tiempo Estamos no tempo correcto para la venida correto del para a vinda do Filho do Homem, con sus ángeles de com seus anjos para chamar e los juntar escogidos del pueblo os escolhidos do povo hebreu, y también para e completar também para completar la iglesia del Señor, a igreja do Senhor Jesus Cristo com os escolhidos del día postrero, do último dia, que viven en diferentes que vivem em naciones, diferentes nações y sobre todo e, sobretudo, en el continente no continente americano, americano, que consta de Norteamérica, que consta da América do Norte, el Caribe, o Caribe, Centroamérica, América Central y Suramérica. e América do Sul. Estamos en el tiempo preciso Estamos no tempo preciso para que se cumplan esas para que se cumpram essas profecias de la venida del Hijo del da Hombre, vinda do Filho do Homem, a la simiente a real, semente real de Abraão, a los creyentes que aos forman la crentes iglesia, que formam a igreja y luego al pueblo hebreo, e depois ao povo hebreu, a los judíos que serán visitados aos judeus que também serão visitados por el Hijo del Hombre, pelo Filho do Homem, con los ministerios com os ministérios de los dos olivos, das duas oliveiras prometidas en em Zacarias capítulo 4, 1 al 14, do versículo 1 ao y 14, Apocalipsis e Apocalipse 11, capítulo 11, verso 1 al 14. do versículo 1 ao 14. Estamos en el tiempo Estamos no tempo para la venida del Hijo del Hombre, para a vinda do Filho do Homem, a la simiente real, a semente real de Abraão. los creyentes en Cristo Os crentes em Cristo, nacidos de nuevo, nascidos de novo, son simiente são semente real de Abraham. de Abraão. Por tanto, Portanto, se extiende el llamado, la se estende o chamado, a oportunidade, para que el que escucha y nace para la que fe de aquele Cristo que en su escuta alma e nasce a fé de Cristo em sua alma pueda recibir a Cristo possa como receber su a única Cristo como seu suficiente único e suficiente Salvador, Salvador, para lo cual para o qual
podem passar à frente, virem aos pés de Cristo, para que Cristo lhes receba como único e suficiente Salvador. E Cristo, sendo o único e suficiente Salvador, lhes receberá em seu reino, para o qual os que estão aqui presentes e os que estão em outras nações, que todavia não receberam a Cristo, podem fazê-lo nestes momentos, e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino. O mais importante na vida é receber a vida eterna através de Cristo. Não há nada mais importante do que a vida eterna. E é completamente gratuita da parte de Deus para o indivíduo que ouve e nasce a fé de Cristo em sua alma e o recebe como único e suficiente Salvador. Ninguém poderia pagar o preço da vida eterna para ter vida eterna. Por isso, Cristo, morrendo na cruz do Calvário, pagou o preço da nossa salvação, pagou o preço para nos dar vida eterna, gratuitamente. Pela fé, recebemos a vida eterna da parte de Deus por meio de Cristo, nosso Salvador. Vamos nos colocar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo aqui e em diferentes nações. Com nossos rostos inclinados e com nossos olhos fechados, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Rogo-te que as recebas em Teu reino. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por cada um de vocês. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em Tua primeira vinda. E creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício de expiação por nossos pecados. Tua fé nasceu em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Dou testemunho da minha fé em Ti e da Tua fé em mim. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe os meus pecados e com Teu sangue me limpes de todo o pecado e me batizes com o Espírito Santo e fogo depois que eu for batizado em água em Teu nome e produzas em mim o novo nascimento. Eu te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que estiveram vindo aos pés de Cristo perguntarão: quando podem me batizar?
Porque Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16. Porquanto vocês creram de todo o coração, bem podem ser batizados. E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. O batismo em água é tipológico. A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo o que nos limpa de todo pecado. O batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual também foi batizado em água por João Batista. E deu mandamento de que se pregasse o Evangelho, e todos os que crescem fossem batizados em água. Portanto, é mandamento divino para todos os que recebam a Cristo como único e suficiente Salvador. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre para o mundo. E quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais pelo ministro, tipologicamente está ressuscitando a uma nova vida no reino de Deus. Por isso é tão importante o batismo em água no nome do Senhor. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado, ainda que João Batista não queria batizá-lo. Quando Jesus entrou às águas batismais no Rio Jordão, onde João estava batizando, quando João viu que chegou a vez de Jesus, disse-lhe: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? E não queria batizá-lo. Jesus disse-lhe: nos convém cumprir toda a justiça. E a toda pessoa que recebe a Cristo como Salvador, lhe convém cumprir toda a justiça e ser batizada também como Jesus Cristo foi batizado. Ainda Jesus Cristo batizou a seus discípulos também. Bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em cada um de vocês, e venha assim a formar parte da semente real de Abraão, que são os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que pertencem ao reino celestial e que são reis, juízes e sacerdotes da ordem celestial de Melquisedeque, tão simples assim. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento.
Que todos continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, o anjo do pacto. Nosso Salvador. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez na continuação, e em cada país deixo o ministro correspondente para que lhes mostre as pessoas que receberam a Cristo como Salvador nesta ocasião, como fazerem para serem batizadas em água nestes momentos. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E até a próxima sexta-feira e o próximo domingo, em que estarei com vocês novamente, para continuarmos conversando sobre a Palavra de Deus, todo o programa divino, para toda a semente de Abraão. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de nosso amado Salvador Jesus Cristo.